Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Ale Hilário, professor de música aqui em Belo Horizonte, e hoje a gente vai reagir ao primeiro vídeo desse canal, que por acaso foi ao ar ontem. Então vamos lá, vamos ver esse vídeo e aí no caminho eu vou explicando para vocês o porquê disso, tá bom? Então vamos lá. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Ale Hilário, eu sou músico. Trabalho basicamente nos últimos 20 anos, por aí, algo do tipo. Principalmente como professor de música, eu toco. Então, primeira coisa, né? Que iluminação, que luz esquisita é essa? Eu gravei o vídeo e foi um vídeo sem roteiro. Eu tinha em mente o que eu queria falar. Faltaram algumas coisas, então isso foi o que me motivou a voltar aqui e fazer esse complemento, fazer esse react, né? Mas o fato é que eu esqueci de acender a luz que ilumina aqui a frente do meu quarto de trabalho. E aí ficou com essa luz esquisita aí. Mas eu achei importante manter o vídeo, porque esse vídeo ele carrega o tom que eu pretendo dar aqui no canal. Mais pra frente a gente vai falar mais a respeito disso. Mas aí eu banquei manter esse vídeo aqui. E aí nesse segundo vídeo eu tô fazendo umas pequenas complementações, né, que eu acho interessantes. Então vamos seguir. Com alguns instrumentos e ensino esses instrumentos. Violão, baixo elétrico, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Os instrumentos e música, eu toco alguns instrumentos e ensino esses instrumentos. Violão, baixo elétrico, ukulele e teclado. Toco outros instrumentos também, mas para esses outros instrumentos eu não me dediquei como professor. Eu não tenho essa experiência. E tô aqui para falar para vocês um pouquinho sobre esse canal. Então, já que eu vou começar a falar sobre esse canal ali nesse momento, eu só quero dizer para vocês que sobre a minha formação e sobre a minha trajetória, eu vou trazer isso em vídeos futuros. Só que eu pretendo chegar, né, nessa entrega, vamos dizer assim, da minha formação, de como foi e também a minha vivência como professor, de uma maneira um pouco diferente. Então, se você está vendo esse vídeo aqui quando o canal tá novinho ainda, pode ser que ainda não existam esses vídeos, mas logo logo vão estar aqui. E aí eu vou explicar melhor, né, tanto a minha formação como a minha abordagem aqui no YouTube, né? Como que eu vou trabalhar por aqui, tá bom? Mas vamos lá, vamos continuando. Esse aqui é o primeiro vídeo do canal. E como vocês estão vendo, ele não tem muita produção. É uma estética que eu pretendo manter por aqui, no sentido de serem vídeos com menos cortes, de serem vídeos falados de uma maneira mais direta, contendo erros por vezes, mas de uma maneira que eu considero um pouco mais orgânica, porque também é uma coisa que eu tenho sentido falta no meu consumo, né, de conteúdos de internet e de pessoas, né, de pessoas que eu acompanho. A coisa foi chegando num nível extremamente profissionalizado. Aqui eu quero já deixar claro uma coisa que nessa hora que eu falei meio direto e pode causar alguma interpretação errada. Eu não tenho nada contra um vídeo ser super bem produzido, super bem editado, ser filmado com uma luz maravilhosa, com uma cor super conceitual e que o vídeo tenha inserções e um áudio impecável, uma imagem impecável. Eu entendo que isso tudo é muito importante, mas às vezes eu vejo que se foca muito nisso e o conteúdo às vezes é vazio, né? Então a gente hoje em dia tem uma qualidade de entrega de vídeo, de entrega audiovisual muito grande, mas necessariamente o conteúdo, não necessariamente o conteúdo do que está sendo passado ali é interessante, é relevante, né? Muitas vezes é tudo sobre vender algo, né? E então isso é uma coisa que me incomoda, que vem me incomodando mais e mais, mas é assunto para um outro vídeo também, tá bom? E que eu acho que às vezes
rouba um pouco da humanidade das coisas. Mas enfim, já estou me estendendo demais aqui. O que eu quero tratar nesse canal com vocês? Tratar de música e de vida, né? E da relação dessas coisas, né? Como que a música se relaciona na nossa vida? Como que a gente pode fazer a música participar da nossa vida, independente de se achar um escolhido, uma pessoa de talento, ou uma pessoa que vai seguir profissionalmente o caminho da música. Eu entendo que todo mundo tem o direito de vivenciar a música, seja ouvindo, assistindo, seja tocando, bem ou mal. O importante é que a música faça parte da nossa vida, né? Que a gente tenha essa possibilidade de vivenciar isso, de estudar, de se aprofundar, se tivesse interesse, mesmo que não exista nenhum tipo de intenção profissional, intenção de ganhar dinheiro com isso. Que a música possa fazer parte da nossa vida como algo importante, como é o lazer, como é a alimentação, como é a socialização, né? Como é uma série de coisas. E eu pretendo que esse canal tenha esse tom mais de conversa, mesmo quando forem assuntos técnicos, né? Quando eu for falar de alguma coisa que seja mais aprofundada, que ela seja falada com vocês aqui de uma maneira tranquila, de uma maneira acessível, né? Com uma fala de quem está trocando uma ideia, né? Com um amigo, com uma pessoa próxima, tá bom? Bom, aqui é um ponto que eu acho que eu já poderia ter adiantado algumas coisas e que eu acho que é interessante que fiquem claras desde agora, assim, desde o início do trabalho, né? Que não gosto de enganar ninguém, assim, né? Se isso aconteceu em algum momento, foi por descuido, foi por uma infelicidade. Eu sempre tento deixar as coisas o mais claras possível. Então, assim, quais que são os meus objetivos com esse canal? São alguns, e não existe uma relação de hierarquia, isso é mais importante que aquilo. São questões importantes. Então, tem questões pessoais, e eu não posso dizer que não tem também um interesse profissional. Existe esse interesse também. Então, eu quero deixar isso claro aqui desde agora, né? Primeiro, lembrando, né, não estou falando em ordem de prioridades e tal, de importância. É só uma ordem que eu anotei, né? Então, é uma maneira de eu fazer um relato, não diário, mas um relato da minha vida, né, envolvendo a música e a educação musical ao longo do tempo, ao longo desse próximo mês, desse próximo ano, e que no futuro eu possa rever isso, ou pessoas queridas a mim possam ver, minha filha que hoje é muito novinha, que ela possa ver eu contando algumas histórias minhas, né, sobre o meu passado e tal. E então é uma espécie de um álbum de não de fotografias, né, mas em vídeo de uma parte importante da minha vida. Então esse é um dos pontos, é uma das razões pelas quais eu iniciei esse canal. Uma outra razão é para eu treinar a minha oratória, para eu treinar a minha comunicação, né? Sendo eu, né, quem eu sou, sem ficar tentando ser outra pessoa, falando do meu jeito, dando as explicações da minha forma, mas de eu continuamente estar exercitando essa habilidade, né, que eu exercito em aula com os meus alunos, mas que eu quero também desenvolver mais para ter mais desenvoltura diante da câmera. Então, ter o canal me joga nesse lugar, né? E me faz falar. É importante que eu fale sobre certas coisas até para mim mesmo. Bom, eu quero me conectar com pessoas que possam se identificar, né, com a minha forma de ver as coisas, de lidar com a música, de entender, né, que a música deveria poder fazer parte da vida de qualquer pessoa, independente do dom ou da habilidade que essa pessoa tenha ou desenvolva. E, e também para que essas pessoas tenham um pouco de contato com a maneira como eu falo, como eu explico, né, como
eu trabalho, né? Eu sou um professor, então eu quero que as pessoas conheçam a maneira como eu me coloco, como eu coloco os conteúdos musicais, também para que dessas pessoas surjam novos alunos para mim, né? Eu dou aulas online, então eu posso ter alunos de diferentes estados, diferentes países, né? A parte geográfica não é um limitador para mim. Então, o YouTube, de certa forma, é uma vitrine. E eu quero usar essa vitrine mostrando como eu faço as coisas, como eu penso, e não fazendo propaganda direta, tá? Então vocês não precisam se preocupar. Eu não vou daqui a 2 vídeos apresentar para vocês um curso, nem nada do tipo. Eu sou professor, eu dou aulas particulares e eu sempre vou deixar num comentário aqui embaixo, ou na descrição, ou nos dois, alguma forma de me contatar. Se alguém tiver interesse em conversar comigo para ter aula, eu vou atender, né? E a gente vai combinar, se for o caso, e tá tudo certo. Se não quiser também, né? Como eu falei, esse canal não foi feito para uma coisa só, né? Então, se a gente conseguir desenvolver boas conversas aqui nos comentários, se a gente conseguir, a partir dessa minha troca com vocês, eu fazendo os vídeos e vocês comentando, dando feedback, pedindo novos vídeos, tirando dúvidas, a gente vai produzindo, né? Eu, com a ajuda de vocês, a gente produzir novos conteúdos para esse canal. Meu objetivo aqui não é alcançar tantos mil seguidores ou atingir a monetização, né? Se essas coisas acontecerem, ótimo. Mas é mais para ser esse lugar de troca e também uma vitrine do meu trabalho, da minha forma de me colocar como professor, ok? Falei demais, né? Mas acho importante deixar essas coisas claras e também quero compartilhar aqui nesse vídeo vídeos tocando, né? Tocando os meus instrumentos, arranjos que eu faço, ou tocando músicas brasileiras, tocando e cantando. Eu não sou cantor, né? Mas pode ser que eu apareça aqui cantando alguma coisa, mas sempre tentando trazer para esses vídeos, tentando deixar presente nesses vídeos a questão humana, né? O quanto que a gente eventualmente pode errar, as coisas podem sair do planejado. No meio de uma execução maravilhosa pode aparecer um passarinho cantando, um cachorro latindo, e eu não pretendo ficar editando essas coisas. Eu quero compartilhar com vocês aqui, como eu já falei lá no outro vídeo, da maneira mais orgânica possível, mais humana possível, porque eu sinto um pouco de falta disso no YouTube atualmente. E como eu estou falando aqui, né, essa última coisa que eu falei, por exemplo, eu quero também trazer vídeos propondo algumas reflexões, né, sobre o viver musical, sobre o fazer musical. Então esse espaço aqui também é para isso, falar sobre música, vida e aprendizado. Bom, falei demais, vou deixar seguir mais um bocadinho aqui. Então gostaria, né, se você tá aqui até esse momento e se interessa por música, se interessou por essa maneira, né, por essa minha proposta de, de contato, de conteúdo, de conversa, quiser ficar por aqui, te agradeço muito, né? Te peço que participe nos comentários, que curta os vídeos, que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar também pelo assunto e me ajuda, né, nos comentários a criar novos conteúdos, né, com sugestões ou com dúvidas. Quem sabe a gente conversa isso nos comentários, mas pode ser que uma dúvida que você tenha ou uma sugestão que você faça vire um novo vídeo aqui no canal. Eu já tenho algumas ideias de vídeos pra gente tratar. Nesse primeiro momento, muito nessa base da conversa, quero conversar sobre algumas coisas, mas o formato dos vídeos, ele pode ir mudando com o tempo também, podem aparecer outras coisas. Rapidinho, né, só reiterando essa questão da participação nos comentários, compartilhando, se inscrevendo no canal, curtindo o vídeo, né? Se você é uma pessoa que estuda música sozinho, toca instrumentos musicais, mas de repente você toca, mas não tem uma fundamentação, você toca, mas você não entende o que você faz, né? E você quer desenvolver isso, ou se você é alguém que está
querendo começar a tocar algum instrumento musical e quiser me acompanhar e quiser tirar suas dúvidas comigo, faça isso, né? A participação de vocês vai ser muito importante para que esse seja um projeto válido, não só para mim, mas para a comunidade, né? Para que outras pessoas possam chegar, né? Então, se você gosta dessa minha proposta, quer participar, compartilha. Se você lembra de alguém que pode gostar, que pode querer caminhar com a gente por aqui, chama essa pessoa também para que esse canal possa ser um lugar, né, interessante e importante para todos nós, tá bom? Quero que esse canal seja vivo, seja orgânico, né? Então conto com a participação de quem quiser me acompanhar, vou ficar muito feliz com isso. E por enquanto é isso, te vejo no próximo vídeo. Muito bem, acabei aqui, né? Esse foi o primeiro vídeo, a gente está aqui fazendo um pequeno react de 20 minutos. Nunca fiz um vídeo tão longo, é um formato novo que eu estou experimentando. Espero que vocês me acompanhem. Nos próximos vídeos eu vou fazer uma pequena apresentação da minha trajetória musical, né? Em vez de chegar aqui e falar para vocês, eu sou professor formado, não sei o que, aqui e ali. Eu tenho a minha formação, eu tenho a minha experiência, mas eu acho que a primeira coisa que eu preciso compartilhar com vocês é como foi a minha relação com a música e com os instrumentos, né? Então, eu vou fazer um vídeo falando sobre o meu primeiro instrumento, a primeira coisa que eu aprendi a tocar, o contexto, como foi a época, como as coisas eram, e depois eu vou fazer um vídeo sobre o segundo instrumento, e até que em algum momento eu vou falar da minha formação, e quando eu fizer esse vídeo da minha formação, ele vai fazer mais sentido para quem tiver acompanhado os anteriores. Então, eu estou dividindo aqui, me propondo a dividir uma parte, um pedaço da minha vida, que pode ser totalmente desinteressante para todo mundo, não sei, né? Mas eu tenho um propósito com isso, eu acho que como eu falei mais cedo, é importante para mim falar sobre algumas coisas, mas eu acho que conhecer a minha trajetória com o estudo musical também pode ser interessante para algumas pessoas, né? Que não sejam tantas, mas eu entendo que para alguém pode fazer sentido. E eu estou disposto a fazer esse movimento aqui, tá? Então, no próximo vídeo, eu pretendo falar sobre o meu primeiro instrumento, né? Como foi o meu início na música, ainda uma criança, um pré-adolescente, e a gente vai escalando, tá bom? Então é isso aí. Se alguém, né, para quem ficou até aqui, espero que alguém tenha ficado, o meu agradecimento, né? Fico muito feliz, né, que existam pessoas que estão dispostas a ver 20 minutos do vídeo de um desconhecido para falar da vida e que não estejam tão aceleradas, né, como a nossa sociedade, como o mundo está nesse momento, né? Acelerado e super preocupado com performance e entrega, né? E a vida não é só isso, a vida tem outras coisas. Mas deixa eu parar de filosofar, até o próximo vídeo, e é isso.